Em Salvaterra de Magos aposta-se na preservação das tradições avieiras. Este é o núcleo museológico da Casa Avieira. Estamos na aldeia de Escarupim, no concelho de Salvaterra de Magos. E a este núcleo junta-se agora um novo museu, Escarupim e o Rio, para preservar as memórias dos avieiros. Daqui a pouco vamos conhecer este núcleo, o novo museu, mas vamos também falar com os avieiros que ainda aqui vivem. Fique por aí, nós vamos contar-lhe tudo, já a seguir. Escarupim, no concelho de Salvaterra de Magos, é uma das aldeias avieiras à beira do Tejo, que ainda mantém algumas características tradicionais. Por isso mesmo, e para preservar as memórias de antigamente, a Câmara Municipal vai inaugurar no próximo sábado o Museu Escarupim e o Rio. A Filipa Costa foi conhecer este novo espaço cultural. Estamos na antiga escola primária de Escarupim, no concelho de Salvaterra de Magos. Foi uma escola que funcionou entre 1953 e 1991. Pela falta de crianças, teve de fechar portas, mas a Câmara Municipal decidiu reabilitá-la num investimento de cerca de 150 mil euros e agora acolhe um novo museu, Escarupim e o Rio. Estamos então nesta aldeia de Escarupim, uma aldeia avieira. Vamos conhecer este novo museu com a ajuda do Roberto Caneira, que é o técnico superior de História e que nos vai dizer quem aqui vier ao museu, o que é que vai encontrar. Ora bem, então este novo museu tem como fio condutor a ocupação humana desde a pré-história até os nossos dias. Tenta-se privilegiar as primeiras comunidades ribeirinhas que souberam viver do rio e para o rio. Portanto, a primeira ocupação humana remonta precisamente à pré-história. Podemos encontrar vários vestígios, artefactos arqueológicos da pré-história. A ocupação humana intensifica-se durante o período romano. Basta ver um local do Porto Sabugueiro, que pertence à freguesia de Muz, foi durante muito tempo uma vila romana. Vários achados arqueológicos atestam essa importância, que estava também próxima do rio Tejo. Podemos ver aqui desde pesos de ar, tijolos de quadrante, fundos de ânforas, enfim, atestam bem a importância que o rio tinha, porque é um sítio que está próximo do rio e, como se sabe, o rio era usado para escoar e receber mercadorias. Um outro painel também muito interessante é o Escarupim ao longo da história. Só a título de curiosidade, o primeiro mapa impresso em Portugal, que é de Álvaro Seco, impresso no século XVI, traz já aqui uma referência ao próprio Escarupim, o que se torna muito interessante. E não só, depois, a ocupação humana no Escarupim manteve-se nos séculos seguintes e intensifica-se, de certa forma, a partir do século XIX, com a comunidade dos pescadores avieiros que escolheram então o Escarupim para viver. Estando nós numa aldeia avieira, presta-se nesta sala aqui uma homenagem aos avieiros, às pessoas que fizeram do rio o seu modo de vida. Exatamente, está aqui nesta sala, enfim, vários painéis que mostram as comunidades ribeirinhas que viveram do rio Tejo. Podemos falar então da construção das embarcações e podemos também dizer que o museu é o Museu de Afetos, porque grande parte das peças que aqui estão foram doadas pelas pessoas aqui do Escarupim, como forma também de perpetuar a memória dos seus antepassados. Podemos afirmar que são objetos que contam histórias, desde o maço, as enxós, o arco da pua, enfim, todo um conjunto de peças e utensílios que eram usados para a construção e manutenção das embarcações que os pescadores usavam na pesca. Um outro painel também muito interessante tem a ver precisamente com a questão do trânsito fluvial. Até à década de 50, grande parte das mercadorias eram escoadas precisamente pela via fluvial pelo rio Tejo, em botes e varins. A partir da década de 50, com a construção das pontes no rio, começa a ser então o trânsito começa a ser viário e o trânsito fluvial acaba então por decair. Este espaço mostra também aqui um pescador que se está a preparar para ir para a faina. Temos aqui uma pequena caçadeira, que é uma embarcação mais pequena em relação à bateira, que é a embarcação típica que os pescadores usam, e também tem aqui os utensílios todos que o pescador usa, desde a questão das vários tipos de rede, a narce, o botirão, portanto, os tresmalhos, cada espécie tem uma forma de pescar, e tentamos então com esta criação, não é? Com esta demonstração, mostrar os vários utensílios que o pescador usava no barco. Isto é uma verdadeira lição ao vivo do que é a arte e a vida dos avieiros. Exatamente, o objetivo aqui do museu é precisamente funcionar como repositório da cultura avieira, para mostrar como é que viviam as pessoas da pesca, e não só. Ora, e aqui nesta sala há muito para explorar, sempre com a temática dos avieiros como pano de fundo. A questão da pesca está bem presente aqui nesta sala, mas também aqui um aspecto também de uma outra comunidade que entretanto desapareceu, que eram os barqueiros, eram as pessoas que faziam as barcas de passagem, que faziam ligação de um lado, de uma margem para a outra. Fizemos também questão de ter aqui um painel sobre uma barca de passagem, porque existiu aqui durante séculos uma barca de passagem no Escarupim, que também é muito interessante.
A exposição continua e talvez a parte mais interessante, e é aquela que ainda hoje está muito presente, tem a ver com a questão da pesca. Temos aqui uma espécie do ciclo da pesca, onde está patente várias redes, conforme a espécie, portanto há também um ciclo, como há pouco referi, usa-se um tipo de rede, desde as redes de arco, que são usadas nomeadamente a narça, que é usada na pesca de enguia, ou botirão, temos também um outro tipo de rede que já não se usa, que é a tarrafa, e temos o tresmalho, que os pescadores continuam a utilizar. O museu está associado ao rio, portanto é o Escaropim Rio, mas também fazemos questão de espelhar uma outra atividade económica que está associada à Alzíria. Estamos a falar na altura em que havia cheias, portanto, em que costumava-se dizer que era sempre um bom ano agrícola e realmente o Ribatejo era conhecido precisamente no inverno por ser uma zona com muitas cheias. E fizemos questão também de mostrar aqui esta parte, não tão com tanta intensidade, porque é um museu que está associado ao rio, mas falamos também aqui sobre a questão da agricultura, que faz também fronteira aqui com o rio e com o Escaropim, basta ver que todos os campos estão aqui lavrados. E são muitos os utensílios que podemos ver aqui neste museu. Sim, associada à pesca, temos desde as agulhas, que eles usavam para remendar e fazer as redes, os panos das alvitranas, que tinha a ver com a malha da rede, portanto uma malha mais pequena ou maior. Temos também objetos muito interessantes, recordo aqui uma senhora avieira, que tem uma balança e tem uma história engraçada, porque os avieiros normalmente pescavam à noite e depois, durante o dia, iam vender o pescado pelas freguesias. Era a própria mulher avieira, com uma cesta que está ali bem próximo dela, que calcorreava as várias freguesias na venda do pescado. Portanto, é um museu que conta histórias e é um museu de afetividade e também esperamos que seja um museu que perpetue a herança e a identidade dos pescadores avieiros. Roberto, muito obrigada. Voltamos a falar mais tarde. Ficámos assim a conhecer este espaço de memórias, mas também de afetos, um espaço dedicado então a esta atividade dos avieiros, mas também a toda a história aqui do próprio concelho de Salvaterra de Magos. E na nossa próxima intervenção vamos então continuar a explorar esta temática e vamos conhecer de perto não só um núcleo museológico da Casa Avieira, mas vamos também falar com alguns avieiros que ainda aqui vivem. Regressamos agora à aldeia de Escaropim, no concelho de Salvaterra de Magos. Para além do novo museu, que vai ser inaugurado no próximo sábado, esta aldeia avieira tem também uma casa tradicional musealizada. A Filipa Costa esteve à conversa com alguns avieiros que ali vivem desde que nasceram. É aqui à beira do Rio Tejo que fica a aldeia avieira de Escaropim, no concelho de Salvaterra de Magos. Ainda são muitos os avieiros que aqui vivem, alguns já não vivem da pesca, tiveram outras profissões, outras pessoas já se reformaram e comigo tenho o Sr. Júlio Letra, que é avieiro há 76 anos. Sr. Júlio, o seu pai já era avieiro, era mesmo de Vieira de Leiria? Era mesmo da praia da Vieira. E então, no tempo do Sábel, as tempestades lá na Vieira eram más e eles vinham para aqui fazer a arte do sábel. E depois acabava-se a faina do sábel e uns regressavam à Vieira e outros ficavam por cá. E o seu pai ficou por cá? O meu pai ficou por cá e muitos ficaram. Por isso é que eles criaram aqui os filhos e por isso é que há muito avieiro aqui no Ribatejo. E os avieiros praticamente viviam dentro do barco, faziam toda a sua vida dentro do barco. A gente fomos criados dentro dos barcos. O meu pai ia pescar, o meu pai tinha 2 barcos, ia pescar com a minha mãe e o meu irmão mais velho é que tomava conta da gente e às vezes apanhava peixe para ir vender ali a Salvaterra e outras vezes não apanhava nada. E o rio dava muito peixe? É como agora, umas vezes dá, outras vezes não dá. Olha, agora não dá nada. Hoje em dia já era um pouco difícil viver exclusivamente da pesca aqui no Escaropim? É agora um bocado difícil, porque isto não dá peixe para manter o pessoal e então... E são muitos avieiros que ainda vivem aqui no Escaropim? Ainda vive aqui uns poucos avieiros, que os filhos que a gente tem, né? E uns dedicam-se à pesca, quando derem do trabalho, vão pescar, a ver se apanham também alguma coisa, não é só o ordenado do campo que eles governam. Como é que era a vida aqui na aldeia de Escaropim? A vida de Escaropim era andarem na pesca, os nossos pais, e os filhos ficavam aí nas barraquecas. Agora é que isto está muito modificado, mas antes as barracas dos nossos pais eram de palha, o telhado era de palha. E gosta de ver agora estas casas preservadas, turistas a virem até cá a ver este vosso modo tradicional de vida? A gente gosta, porque isto é um meio turístico
e é da pesca, e então os turistas que vêm para aqui gostam muito de ver aqui a nossa área pescatória. Quando o rio enchia, como era? Era difícil aqui com as casas quase com água até à porta? A cheia já chegou lá acima. Olha, aquela casa que está aqui em frente era do meu pai e a gente que fomos criados. Era em cima de esteios, em cima de pilares. Mas era em madeira, não é agora que é tudo em cimento. Muito obrigada, Sr. Júlio. É o testemunho de quem vive aqui junto ao Rio Tejo, nesta aldeia avieira de Escarupim, onde há também um núcleo museológico da Casa Avieira que preserva todas estas tradições. É esse núcleo que vamos reconhecer já de seguida. Tu vais sair com... E esta era a cozinha de uma antiga casa avieira, uma casa onde muitas vezes viviam famílias com 10 pessoas. Uma casa que hoje em dia é um núcleo museológico que se vai juntar ao novo Museu Escarupim e o Rio. E esta casa tem um cicerone muito especial, que é a Dona Cacilda Rabita, que também é avieira, viveu sempre aqui na aldeia, mas nasceu praticamente no barco, não foi assim, Dona Cacilda? Eu nasci no barco porque a minha mãe era de Benfica do Ribatejo. Nos bailaricos, o meu pai conheceu a minha mãe. E então, pronto, lá tive um mesinho, pronto, a minha mãe, eu nasci no barco, a minha mãe tinha lá a minha avó, mesmo à bordinha do Ritejo, depois a minha mãe, pronto, lá teve um tempinho, por aí um mesinho. Depois regressei ao Escarupim, já o meu pai tinha ali uma barraquinha feita, pronto, para a gente lá ir, para a gente lá estar. Dona Cacilda, esta não era a sua casa, mas eu gostava que me apresentasse como é que era a casa de um avieiro. O Carlos Oliveira vai então também aqui mostrar. Estamos aqui então, digamos, no átrio principal, no hall de entrada, e depois aqui eram os quartos, não é? Quero abrir aqui a cortina, por favor. Pronto, nunca houve muitas mobílias, era só uma caminha de ferro. Pode abrir, por favor, para nós vermos. Posso abrir, sim. Pronto, era sempre uma caminha de ferro para pendurar a nossa repinha. O meu pai tinha logo o encargo, pronto, uma ripinha, e aí é que a gente pendurava a nossa repinha. Não tínhamos guarda-vestido, não tínhamos nada. E por cima dos quartos eram os arrumos, não era? Quer dizer, aqui por cima dos quartos eram duas avieiras, arremendavam as redes, apontavam as redezinhas penduradas, remendadinhas. Ora, então como é que era aqui a cozinha? A cozinha era assim, a gente quando vivia fazíamos sempre nas barraquinhas. O que é que tínhamos de ter cautela, não é? Dona Cacilda, é importante que estas memórias não se percam e que estas casas sejam recuperadas para se manter. Tenho-a no meu coração. E como é possível ver, aqui nas ruas de Escarupim é possível ver de perto algumas casas que mantêm as características tradicionais das casas dos avieiros. Connosco continua o Roberto Caneira, que é técnico superior de História, a quem pergunto, Roberto, para além do novo museu, do núcleo museológico que acabámos de ver, também é importante preservar estas memórias com estas casas onde ainda vivem pessoas. Exatamente, portanto, a aldeia ribeirinha do Escarupim é um bom exemplo no que respeita então de uma arquitetura prática que se soube adaptar aqui à borda d'água. Portanto, trata-se de uma arquitetura designada palafítica. Porquê? Porque está assente em pilares, ou está mais elevada, porque está próxima da borda d'água, e o objetivo era evitar, portanto, nos invernos havia sempre grandes cheias rigorosas, evitar que a água entrasse dentro de casa. Vamos relembrar, para quem quiser conhecer de perto este núcleo museológico, como pode fazê-lo? A Casa Avieira, basta vir então aqui ao Escarupim, perguntar pela Dona Cacilda, toda a gente a conhece, ou então tentar marcar com a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos uma visita aqui ao núcleo museológico Casa Avieira do Escarupim. E o novo museu vai estar a funcionar em que horários? O novo museu, o Museu e o Rio, vai estar a funcionar, vai estar aberto ao público de terça a domingo, no seguinte horário, das 9h30 ao meio-dia e meia e da 1h30 às 17h. Roberto, muito obrigada. Ficamos então assim a conhecer este novo museu de Salvaterra de Magos, Escarupim e o Rio, que se complementa também com uma visita a este núcleo museológico da Casa Avieira, com muitas histórias para se contar.